Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Imóvel. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva no canal. No meu canal alternativo, você que está no meu canal principal, vá para o meu canal alternativo, porque o YouTube valoriza mais ele, lá tem vídeos quase todos os dias. E se inscreva no meu Twitter, Telegram, tem posts, tem análises gráficas ali, e notícias bombásticas lá. Porque essas redes sociais funcionam de maneira muito rápida, então fica fácil para eu trabalhar ali. Então ajudem essas redes sociais, Twitter, Telegram, grupo do Telegram crescer, se inscrevendo lá, links na descrição. Tá? Então aqui tem o tema dos dias, né? Bitcoin. As criptomoedas entraram em tendência de alta praticamente no médio prazo, tá? A gente tem o Ibovespa em tendência de baixa clara no médio prazo. Né, a gente tem uma chance maior de tendência de baixa no Ibovespa. E o Forex, né, a gente tem o dólar americano perdendo só para o CHF. Então o dólar americano continua ali em primeiro lugar, mas o franco suíço, o dólar americano continua em segundo lugar do pódio, onde o primeiro lugar é do franco suíço. Estarei explicando isso aqui ainda. Tá? E os riscos também que pode ocorrer aí contra essas fiats. Tá? Então vamos aqui para o Ibovespa, tá, pessoal? O Ibovespa ele está na seguinte situação. Ele se encontra com um sinal Eagle ativado, porque ele só será desativado quando romper esse fundo. É a regra do sinal Eagle Long. E a probabilidade do sinal Eagle Long é fazer aquela grande tendência de alta. E esse sinal tem comprovação em vários acertos que eu fiz publicamente no médio prazo, no semanal. Tá aí na net para todo mundo ver. Só que, embora não desativou o sinal Eagle, fez aí o ombro, cabeça, ombro. E além do ombro, cabeça, ombro, fez um rompimento falso aqui, né? Fez um pivô de alta, rompimento falso, e neutralizou esse pivô esse rompimento falso aqui, com um novo pivô de baixa aqui, confirmando a força do ombro, cabeça, ombro. Tá? Então eu tenho dentro de um padrão que é o ombro, cabeça, ombro, eu tenho um padrão que indica a força do ombro, cabeça, ombro e outro pivô de baixo aqui, que é um padrão que indica provável reforço que esse ombro, cabeça, ombro tende a desencadear uma tendência de baixa. Né? A resistência que sustenta a tendência de baixa está mais ou menos nessa região aqui, em 108, 106 mil. E o preço está abaixo dela e ele tende a fazer um pullback e não passar dela para tentar continuar. Tá? A chance maior é dessa congestão, porque eu tenho uma força para baixo, antagônica a uma força compradora para cima, que é o sinal Eagle Long. Isso aqui é representado pelo ombro, cabeça, ombro. Então, isso tende a gerar uma congestão. Mas como eu tenho dois padrões aqui que reforçam a força do ombro, cabeça, ombro, tem mais chance de romper esse fundo. Principalmente por conta dessa crise dos bancos está ocorrendo aí, onde muitos outros bancos podem quebrar, se não quebrar agora, daqui a alguns meses podem quebrar. Eu acredito que não vai ser fácil solucionar esse problema, então muitas bolsas de valores podem entrar em tendência de baixa e já estão entrando em tendência de baixa. Leandro, então, está na baixa, você manda comprar na baixa. Então eu devo comprar na baixa ações que têm fundamentos pelo método Graham, que você ensina no seu curso, que está no livro Investidor Inteligente. Posso comprar na baixa agora? Bom, estrategicamente você tem que saber fazer isso. Eu sei fazer. No Bitcoin, entrou em tendência de baixa num certo ponto, onde a probabilidade era desabar. O que aconteceu? Compra paralisada, porque vai cair mais, está barato algumas altcoins e tokens, certo? Mas vai ficar mais barato por conta dessa provável queda. Enquanto não der um sinal de cancelamento dessa provável queda, vamos guardar o dinheiro. Então a gente guardou no primeiro mês, segundo, terceiro, quarto mês, até que lá nos 16.700 eu mandei comprar, fiz vídeo, mandei compra pesada. A maioria dos youtubers, gurus, não fizeram isso, né, porque ficaram com medo, se errassem, etc. Ou achavam mesmo que o mercado ia cair mais, e eu, né, igual lá em 2017 mais ou menos, que 2018, né, que tava na queda nos 3.000, daí quando tava 4.000 e pouquinho, eu indiquei compra pesada e houve a reversão.
Um sinal similar apareceu ali nos 16.700, sinal de reversão e já está revertendo o Bitcoin. Então, foi economizado todo esse dinheiro pela minha estratégia gráfica que funciona, tem fundamentos científicos que não dá para explicar aqui, por isso que funciona e tende a funcionar para sempre, né? É que eu acredito nesse método, nessa estratégia, e provavelmente eu acertei. Não foi lá no fundo perfeito, né? Nada é perfeito. Mas provavelmente eu acredito aí que eu devo estar acertando o fundo, mas a compra foi bem antes. A compra pesada foi bem antes, foi mandado para os inscritos do grupo secreto dos sinais para comprar lá, etc. Então na bolsa é a mesma coisa. Está no começo da tendência de baixa, pode desabar mais. Quando tiver um sinal de que vai realmente reverter, ou quase reverter, você pode estar fazendo uma compra pesada aqui. Então, no momento, você pode estar comprando pouco, né? Cada fundo você vai comprando pouco. Daí, quando tiver um fundo específico, daí você tem que aprender a fazer isso. Tem o meu método que faz isso, que eu ensino no meu curso. E daí você pode acertar esse fundo igual eu fiz com Bitcoin, igual eu acertei em outras coisas, tá? Leandro, mas você pode errar, né? E perder o bonde da alta. Poder pode, mas no longo prazo de 2 anos eu acerto muitos fundos, muitos topos, muitas correções fortes, tanto de tendência de baixa como de alta. Então, no longo prazo, o meu método, a minha estratégia tem custo-benefício acertar topos e fundos. Tá? Agora, quem não sabe fazer isso, você tem que calcular o custo-benefício. Tá barato? Você compra no topo, você compra onde for, vai fazendo preço médio todo mês. Você não sabe acertar topo, a minha estratégia, os meus alunos que aprenderam o meu método, eu consigo acertar topo e fundo. Aprovado aqui no longo prazo, né, desde 2017 até agora, vários acertos de topos e fundos. Então eu sei o que eu estou fazendo, tá? Agora, quem não sabe fazer isso, não faça, cara. Vai comprando em topo e fundo, né? O importante é comprar barato. Se você está comprando barato, você está fazendo bem, tá certo? E vamos aqui então para o Bitcoin. Bitcoin a 1 milhão em 90 dias. Full à vista. Primeiro, é o ex-CEO da Coinbase. Ele tem nome, ele tem uma certa fama. Então ele fala uma coisa dessas. Ele talvez esteja querendo vender e está fazendo isso para criar um hype no pessoal. Para o pessoal fazer o preço lá em cima, daí ele vende e os trouxas se ferram. Então você não tem que confiar em ninguém. Tá? E 90 dias é um tempo, questão de tempo, tá? Controlar o tempo é muito difícil. Acertar que o preço vai em tal lugar, que vai subir, que vai cair, vai subir muito, vai cair muito, é possível, plenamente eu faço isso, mas eu trabalho com range de tempo. Então, uma criptomoeda da minha criptocarteira explodir 1000%, range de 5 a 10 anos. Daqui a 2 meses, por exemplo, em 2017 eu indiquei compra para várias altcoins e tokens que estava na formação da minha carteira. Um mês depois teve cripto que explodiu 2.200%. Teve cripto lá que explodiu até 8.000% em 2 meses. Né? Que já saiu da carteira essa cripto, né? Mas ela teve essa explosão aí. Só que não tem como você ter essa expectativa. É dentro de 5 anos a 10 anos para isso acontecer. Deu os 1000%, você zera ali 30%, 10 ou 30% das criptos que valorizaram isso. E depois, quando chegar a 10 mil, 50 mil%, depende do alvo, você zera tudo ou zera quase tudo, 80% do que restou, etc. Certo? Desta maneira, né, você tem as saídas operacionais e é um range de tempo. E às vezes eu acerto muito antes, ou às vezes eu vou acertar só lá no futuro. Então as ações do Elon Musk, por exemplo, ela ficou lá uns 7 anos, não foi isso? É o que eu acho que vai acontecer com a Nano. Ela vai ficar em $1 durante muito tempo, pode explodir 1.000, 2.000%, voltar para $1, e de repente ela vai ter o boom. E vai atingir os $1.000. Né? A gente vê aqui nas ações da Tesla, aí, cara, né?
Ficou ali de 2014 até 2019, 5 anos aí, uns 9 anos, praticamente 8 anos, ó. Aí o cara vê os fundamentos que podem se desenvolver ao longo do projeto, ele vai comprando todo ano, todos 6 meses, de repente explode, atingiu o alvo lá, o valor intrínseco, ele sai fora. Nano tá na minha carteira, e de graça, né? Você pode também estar usando a minha estratégia na Nano. Em resumo, compra $1 Nano, deu $10, que é 1000%, zera 30% das nanos. E quando chegar nos $1.000, você zera 50 ou todas as nanos. Eu recomendaria zerar uns 90% do restante das nanos quando atingirem os $1.000, né? Porque você tem que embolsar o lucro ali também, né? Só que pode levar uns 10 anos também, igual a Tesla. Então tem fundamentos. Existem youtubers, gurus que dizem, o mercado é irracional, não vamos investir naquilo que tem fundamentos, não, vamos investir naquilo que não tem fundamentos. Aquilo que não tem fundamentos estatisticamente no mercado de criptomoedas, em 3, 4 anos eles somem do top 100 e vai para top 1000, vai para top 5000, some, falha, etc. O que não tem fundamentos, você pode especular no curto prazo. Você pode fazer trade, etc. Né? Mas ficar 10 anos aquilo que não tem fundamentos, por exemplo, por que a Tesla fez isso? Porque ela tinha prováveis fundamentos que se desenvolveriam. Ela dava indícios de que desenvolveria fundamentos sólidos para ela chegar a esse nível. Para que a empresa tivesse o resultado que ela tem hoje. Então, o investidor que sabe disso foi comprando aqui, ó, foi comprando, até que houve a explosão. Né? Daqui a pouco a empresa começa a pagar grandes dividendos, etc., se transforma em uma empresa sólida, mas o expert, o profissional, foi fazendo seu pé de meia aqui, e não rendia nada, mas no longo prazo, depois de 10 anos, veja, 10 anos, ele colheu esse lucraço aí na Tesla aí de mais ou menos $15, chegou lá $400, ou seja, bem mais de 1000% aí ao longo de 10 anos, né? Uns 2.000 e poucos por cento aí que deu, tá certo? Então, temos que ter esse tipo de consciência. Não compensa trabalhar com o tempo. Bitcoin chegar a 1 milhão é difícil, não é impossível. Eu não acredito que vai ser tão rápido que isso vai acontecer. Pode ser que ocorra, mas eu acredito que se para o Bitcoin chegar a 1 milhão, tem que ter 20 trilhões entrando no Bitcoin, tá? 20 trilhões. Para entrar 20 trilhões no Bitcoin, tem a disputa, tem Ethereum, tem outros DeFis aí que funcionam. Você tem outros protocolos aí de DeFi também que funcionam, tem fundamentos. Você tem outras criptomoedas, inclusive criptomoedas que são melhores do que o Bitcoin. A Nano é uma delas, que compete com o Bitcoin. Só que eu acredito que vai acontecer igual a Tesla, né? Pode ficar uns 7 anos ou não. Pode ser que amanhã ela suba para $1.000. Porém, a expectativa tem que ser de 10 anos. Porque geralmente é assim que ocorre. Então você tem que ter expectativa de 10 anos, né? 2027 para 2030 ali, mais ou menos. Ela pode chegar nos $1.000. Mas tem outras altcoins que são, em termos de fundamentos, são melhores do que o Bitcoin. Isso não quer dizer que o Bitcoin perde a graça, perde o seu poder, né? Mas isso futuramente ele pode ser ultrapassado. E se não for ultrapassado, ele pode ficar na cola ali, vão ficar na cola dele, e quem comprou antes vai ganhar uma fortuna, né? Eu não preciso que a criptomoeda, que tem fundamentos melhores que o Bitcoin, fique acima em primeiro lugar, né? Se uma empresa está em primeiro lugar e eu trabalho em uma que está em 10º lugar, mas o meu salário é uma fortuna 10 vezes, 20 vezes maior do que a empresa que está em primeiro lugar, eu prefiro ficar na empresa que está em 10º lugar. A empresa fundo de quintal, mais ou menos. Tá? Então, esses 20 trilhões, ele vai se expandir para várias outras altcoins e tokens. Então, o Bitcoin tende a ter dificuldade para chegar a 1 milhão, porque tem disputa. Tá?
Tem muita disputa aí, né? E se o Bitcoin chegar a 1 trilhão, o que vai ser 200 bilhões? Se o Bitcoin chegar a 1 milhão, né? O que vai ser para entrar na Nano? 200 bilhões de market cap na Nano para ela chegar a $1.500, só que o nosso alvo é $1.000. Veja como que é pequeno esse valor. O mercado de criptomoedas pode receber 20 trilhões absolutamente, né, no longo prazo. E o que vai ser 20 bilhões para 20 trilhões, 20 bilhões dentro da Nano? Existe uma chance gigante disso acontecer. Tem as bitcoins, tem as porcarias, mas aquilo que tem fundamento pode receber. Então você compra um pouquinho de Nano e deixa lá. Não é para você colocar boa parte, todo o seu dinheiro em Nano, tá? Você compra um pouquinho lá e vai deixando. E quando atingir os alvos ali que eu falei, você pode então ali ter o seu lucro tão sonhado. Não é garantido, mas tem essa chance. Então, é complicado a gente trabalhar em 90 dias, mas dentro aí de 10 anos, 20 anos, né? É muito rápido, então não caiam nesse negócio aí de em 3 meses o negócio valeu 1 milhão, tá? As criptomoedas entraram em tendência de alta praticamente no médio prazo. Bom, o Bitcoin, a gente tem aqui o market cap do Bitcoin, ele está subindo bastante, né? Está com 46%, o Ethereum com 18,6%. A gente está com um market cap aqui das criptomoedas de 1,161 trilhão e 161 bilhões, né? E o que acontece? A compra que Leandro Santos mandou, né? Ó, tá no meu canal do YouTube, ó. 23/12 no meu canal alternativo, tá? 23/12 de 2023, já mostrei link e tal, né? Já falei isso aqui. Compra pesada, recessão mundial, avalanche nas bolsas, mineração de Bitcoin em prejuízo, só coisa ruim. A compra foi lá nos 16.700, foi antes do Michael Saylor falar que iria comprar Bitcoin, então não segui ninguém, nenhum mega investidor, foi pelo meu próprio método, pela minha própria estratégia, não segui notícia nenhuma, nada, né? E como foi lá no fundo, não foi bem o fundo, né? Que foi em 4 mil aqui, não foi bem aqui no fundo. Os 4 mil e pouco aqui. Alertei também compra pesada, né? Durante toda essa queda foi evitada a compra, compramos pouco aqui porque estava perigoso. E aqui foi a compra pesada do acumulado dessa queda. Provando que dá para acertar topo e fundo. E no longo prazo você tem acertos que vão fazer a diferença. Só que tem que saber fazer isso. Se você não sabe fazer isso, não faça isso. Vai comprando em topo mesmo se o preço estiver bom. Tá? E aqui também foi feito a mesma coisa. Né? Vamos parar de comprar porque está na queda. Porque está na queda que pode continuar. E aqui tenderia a reverter. Teve padrões aí que ocorreram. Uma certa técnica que eu utilizei. E houve a explosão após a compra pesadíssima aqui. E a gente tem a resistência que sustenta a tendência de baixa do Bitcoin, que estava enfraquecidíssima, foi rompida agora, mas está no começo da semana. Então, se fechasse assim, vou até dar um zoom aqui, poderíamos dizer que o mercado de cripto ele assumiu tendência de alta, tá? Se fechasse desse jeito. Embora isso aqui seja um topo, não tem problema, ele corrigiria ali e depois bombaria, tá? Tenderia a bombar, né? Não tem nada garantido. Mas está no começo da semana. Então o que acontece? Começo da semana, se fechar com o Marubozu ou com um candle um pouquinho mais forte, acabou. Fechamos rompendo a resistência que sustentava a tendência de baixa do Bitcoin no semanal, que já estava super enfraquecida desde ali dos 16 mil. Compra pesada foi feita no colapso do mercado, uma crise terrível do mercado. E daí o mercado entra em tendência de alta. E a gente já comprou aqui. Teve um outro sinal de compra que eu passei no colapso dos bancos lá também. E foi lá no Facebook pro Grupo Secreto de Sinais. Então assim, o Grupo Secreto de Sinais não é todo dia que eu passo isso aqui. Tá o link aqui, tá o print, ó, 11 de março
de 2011 de março de meio-dia 52, né? Foi, né? Foi indicado para comprar também pesado nessa queda, tá? Tava aqui no fundo, não tava esse candle de definição, não. Tava lá no fundão, tava um candle cheio assim, ó. Tá? E foi essa compra foi espetacular. Eu acertei lá no fio da navalha mesmo, né? Eu até falei, não, provavelmente vai cair um pouquinho mais, depois vai subir. Não, foi lá no fio da navalha, né? Então, é na queda que vocês têm que comprar. Só que tem que ser aquilo que tem fundamentos. Tá? É aquilo que tem fundamentos. Em plena crise, ocorrendo as maiores desgraças financeiras que estejam ocorrendo, você tem que comprar aqui aquilo que tem fundamentos. Claro que tem técnica para acertar isso. Então, vamos aguardar aí ao longo da semana para a gente ter a confirmação aqui, né, definitivamente da reversão para tendência de alta definitiva. Por que pode ocorrer esse marobozu aqui ao longo da semana? Porque lá no gráfico diário, né? Lá no gráfico diário, você tem no gráfico diário, né, um padrão específico que indica uma formação de tendência de alta grande. Então, quer dizer, ele pode corrigir durante alguns 2 dias aí e fechar no domingo que vem num topão aqui. E o semanal vai terminar como? Com aquele marobozu que eu expliquei ali. O mercado ele é um fractal, a natureza do mercado, no preço do mercado, é a natureza de um fractal. Então o fractal inferior tende a formar o padrão do fractal superior, que é o gráfico semanal. E o gráfico diário é o fractal inferior. Estudem o que é fractal para entender. Então, analisar o mercado dessa perspectiva de fractal te dá uma vantagem injusta, absurda, de conseguir fazer vários acertos, conseguir timings de compra absurdos, né? Por isso que eu não uso um único gráfico. Para operar em um gráfico, eu uso gráficos inferiores, superiores, etc. Fica mais complexo, mas mais eficiente. Portanto, provavelmente, chance grande aí de fechar com um marobozu essa semana. Não é garantido, mas tem chance. Temos um sinal lá no diário indicando isso. Tá? Leandro, você vai comprar nessa alta? Compramos antes. Indiquei compra antes. No grupo secreto de sinais. Né? Operacionalmente, a compra foi efetuada antes, lá no fundão. Tá? Indo contra a manada. Indo contra a maioria dos youtubers de criptomoedas, a maioria das notícias, a maioria do mercado. Né? Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho 16 anos de mercado. Tá? Vamos aqui para o câmbio. Tá? Então, o franco suíço, tá, pessoal? Em relação à maioria o dólar americano, em relação ao franco suíço, está em tendência de baixa. Então, o franco suíço ele está acima do dólar, né, com força para desenvolver uma grande tendência de baixa. Grande tendência de baixa, o dólar tende a fazer em relação ao franco suíço. O franco suíço está em primeiro lugar. Leandro, o franco suíço, a crise bancária, se o Credit Suisse e outros bancos suíços quebrarem, o franco suíço vai ser prejudicado? Se fosse só na região da Suíça e Europa, daí ele desvalorizaria em relação ao dólar americano. Mas como o franco suíço tem bancos, né, bancos ali na Suíça quebrando, e os bancos americanos também estão quebrando, e outros bancos na Europa também estão quebrando, então a gente tem proporcionalmente vários lugares do mundo com bancos quebrando. Não é só uma região. Se fosse só na região Suíça e da Europa, bancos quebrando, daí sim poderíamos julgar que isso poderia se reverter. O dólar americano ficaria acima se os Estados Unidos estivessem intacto com os bancos, mas não está. Então o dólar americano tende a definhar, tende a definhar por conta da quebradeira dos bancos se continuar ocorrendo, ou crise dos bancos se continuar predominando. E o franco suíço tende a ficar acima do dólar americano, porque embora esteja quebrando bancos lá na Suíça e na Europa, nos Estados Unidos também está.
Então, graficamente, a médio prazo, tudo indica que o franco suíço tende a ficar em primeiro lugar. Então, em relação à maioria das moedas fiat, a probabilidade do franco suíço é continuar durante os próximos 3, 6 meses, né? Mais ou menos, em tendência de alta em relação à maioria das outras fiats, inclusive o dólar americano. O dólar americano está acima de todas, exceto o franco suíço. Então, o dólar americano em segundo lugar, para médio prazo, e o franco suíço em primeiro lugar, tá? Bom, pessoal, agora para a gente aqui analisar, né, para você acompanhar esses posts aqui, a gente tem essa filosofia de Warren Buffett aqui para você fazer operações com efetividade. Quero ser capaz, né, o Warren Buffett explica aqui, quero ser capaz de explicar meus erros, ou seja, só faço o que compreendo totalmente. Então, tudo que eu estou fazendo aqui no mercado cripto, no mercado de Forex, eu compreendo, eu estudei, eu tenho habilidades, eu tenho experiência. Então, eu escrevi aqui, né, se um mega investidor de sucesso usa essa regra, não é só o Warren Buffett, George Soros segue essa regra, todos, né, seguem essa regra. Eles usam essa regra para selecionar seus investimentos, usando essa regra. Então você deve fazer o mesmo, entender a fundo sobre o ativo ou criptoativo que você está investindo para longo prazo. Então, a maioria dos mega investidores milionários, multibilionários, só operam naquilo que entendem. Operações de longo prazo, ele tem que entender aquilo para julgar os fundamentos para que no longo prazo aquilo culmine em um lucro significativo. Então existe um monte de gente aí também, principalmente nas criptomoedas, que diz não importa fundamentos não servem para nada porque o mercado é irracional, então eu vou investir nisso, vou investir naquilo, etc. Então o cara faz uma cesta lá de um monte de porcaria, que não tem fundamento nenhum, para ganhar com o hype, com a alta do mercado. Só que entre várias tokens que são lançados no mercado, para você acertar por exemplo, você tem lá um projeto, um white paper, um projeto que está prometendo algo fenomenal, igual a Kether Network lá, que prometia sobre inteligência artificial, mas era tudo mentira, e o pessoal tomou golpe, e muitos youtubers divulgaram e se lascaram, né, no caso da Kether Network. O que é isso? Tem um white paper prometendo uma coisa, mas não tem nada pronto. Então o ideal é que você tenha pelo menos um protótipo, algo ali que você consiga ver que está sendo feito e que está, de certa maneira, funcionando. Nano, por exemplo, você pode comprar Nano e testar. Você faz milhares de operações com Nano, você não paga nada. Então é uma criptomoeda sem taxas, que funciona e é rápida definitivamente. Então você testa que aquilo funciona. O Bitcoin também. Tá? Agora, quando você tem, só mudar uma coisinha aqui, quando você tem algo que não foi testado, mas o white paper promete algo magnífico, né, é uma loteria se você não souber analisar direito a equipe e outras questões ali de que o projeto pode ser cumprido. Então, pegar algo só porque está dizendo que é bom e porque está todo mundo comprando e tem um hype gigante sobre isso, é muito arriscado. A maioria das altcoins e tokens, pela minha experiência no mercado, que as pessoas escolheram desta maneira, 90%, 95% no longo prazo, sumiram do mercado, estão em posição acima de 1.000, estão arrebentadas, mais ou menos, é isso que acontece com elas. Agora, em 2017, tem criptomoeda e token da minha criptocarteira que continua até hoje no top 100. Que foi comprado com crise no mercado de 90% de queda. Certo? Então, esse é o poder dos fundamentos. O fundamento no longo prazo sustenta. O Bitcoin tem fundamentos. Então, ele não quebra. Né? Ele tende a durar para sempre. Ele pode desvalorizar 60%, 80%, mas ele sobe 200%, 1000% no longo prazo, de 5 anos, claro. Então, a gente tem que usar fundamentos para longo prazo. Para o curto prazo, aquilo que não tem fundamentos. Tem youtubers aí que tem 200 mil, 300 mil, 500 mil inscritos. Tem um monte de visualização.
Mas é tudo robô que está dando visualização para ele. Ele paga robô para ter aquelas visualizações. Tem youtuber de 50 mil aí, canal bom, que tem visualizações quase igual ao meu canal aí de 10 mil, 300, 400 visualizações. Por quê? Porque o YouTube censura. Daí, esses youtubers que têm mais dinheiro, eles investem em robôs para ter visualização gigante. Daí você acha que o cara tá com a bola toda. Mas ele tá ferrado também. Youtubers de criptomoedas geralmente estão lascados, né? Por conta disso. E isso engana as pessoas. O cara tem milhares de inscritos, o cara tem uma rede social gigante, um monte de gente comentando, um monte de robô comentando ali também, pode estar acontecendo. E daí você cai nessa aí de que não importa fundamentos, é isso aí, vamos comprar Dogecoin, vamos comprar Shiba, cuidado. A Shiba e Dogecoin não tem fundamento nenhum. Então, daqui a 10 anos pode sumir do mapa, cara. Né? Então você ficar posicionado nisso aí para longo prazo é suicídio. Tá? A moda entre a manada perdedora é: gostei de tal ativo porque está em primeiro no ranking de capitalização e subiu milhares de %, então vou comprar isso aí. Cuidado, os ativos bons provam que são bons nas crises, onde aquilo que é lixo quebra. Foi o que eu falei lá em 2017, montei a minha carteira de criptomoedas. 2023, mais de 5 anos aí de mercado. E temos aí muitas altcoins e tokens dentro do top 100 do mercado hoje. Está sustentável. Tende a sustentar a alta e o crescimento por muito tempo e para sempre, a não ser que ocorra algum problema, claro. Certo? E você vê que quando tiver uma crise brava, isso que não tem fundamento vira pó. Pode virar pó de uma hora para outra. Tá? Esses NFTs aí também é muito perigoso. Os ativos bons provam que são bons nas crises onde aquilo que é lixo quebra. E o que é bom se mantém firme. Logo, compra pesada deve ser nas piores crises e nos piores cenários. Leandro Santos mandou comprar bitcoins nos $16.700. Era um dos piores cenários, FTX quebrada. Né? Ninguém praticamente teve coragem de mandar a compra ali. Que eu saiba aí, 99,999% dos outros youtubers, outros blogueiros, ninguém teve coragem de publicamente dizer, não é para comprar pesado e acabou. Né? Depois que o mercado sobe, meu amigo, não adianta eu explicar, já foi. Talvez nunca mais volte para os 16 mil, talvez o Bitcoin vá para 200 mil, já era. Né? E no passado eu fiz isso lá também, nos $4.000 também. Né? Então é difícil ter essa coragem definitiva de fazer mesmo, executar a operação é difícil, e de falar publicamente então é muito mais difícil ainda, né? Porque se o cara errar, ele perde toda a credibilidade dele. Eu tô me lixando para credibilidade. No longo prazo eu acerto outra depois e viro o jogo, né? Porque eu me importo com o longo prazo. Então não tô nem aí se eu vou errar ou não, ok? Simplesmente executo com disciplina operacionalmente o que tem que ser feito e acabou. Então fica bem claro essa questão aqui, e a gente tem que aprender a fazer isso aqui. Você tem que aprender a comprar na queda. Agora que está subindo é que você começa a se interessar por investir em criptomoedas ou investir na bolsa, etc. Você tem que se interessar em investir na sua educação financeira e começar a operar nas crises. É isso que você tem que pensar. Bom, pessoal, se você quiser aprender todas essas técnicas, eu mostro publicamente que funcionam no longo prazo. No longo prazo, as fortunas são feitas no longo prazo. Então, você pode fazer no meu curso de análise fundamentalista ou análise ou método de trade ou operações de longo prazo em criptomoedas, ações, forex, mercado futuro, análise fundamentalista também. E você ganha de graça o grupo secreto de sinais. E você pode entrar para o grupo secreto de sinais por menos de 19 mensais no grupo secreto de sinais para receber sinais de trade e sinais de longo prazo da criptocarteira oficial de criptomoedas para longo prazo. Entre em contato comigo, links na descrição. Muito obrigado.